Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O senhor parece triste. Gostaria de conhecer minha mãe? CEO milionário fica surpreso. Ethan Miller foi um dos homens mais influentes do país. CEO visionário da Miller Test Corporation, uma empresa de alta tecnologia de capital aberto, ele transformou uma startup de garagem em uma gigante global. Cada decisão que tomava abalava Wall Street. A mídia o chamava de rei digital, o messias da inovação americana. Ele lecionava nas universidades mais prestigiadas, suas palavras eram citadas em revistas de negócios e jovens empreendedores sonhavam em seguir seus passos. Sempre impecável em seus ternos italianos, cercado por conselheiros e câmeras, Ethan personificava sucesso, disciplina e poder silencioso. No entanto, ninguém viu o homem por trás do símbolo. Por trás das janelas escuras de suas limusines e das luzes dos aparelhos de TV, ele vivia em uma solidão fria e silenciosa. Seu telefone nunca mais tocava para nada além de negócios. Ele não tinha mais jantares em família, nem braços para descansar, nem uma voz suave lembrando de que ele era apenas um homem, não uma figura pública. Sua esposa, Raquel, havia morrido 3 anos antes de um câncer fulminante. Eles nunca tiveram filhos, absortos demais no crescimento do negócio, sempre dizendo mais tarde. Esse mais tarde nunca chegou. Desde então, Ethan sobreviveu em vez de viver. Seu imenso apartamento no topo de um arranha-céu em Manhattan, por mais luxuoso que fosse, lembrava-o todas as noites de que ele não tinha mais ninguém para contar sobre o seu dia. As noites eram as mais difíceis. Quando tirava o relógio caro e colocava a gravata na poltrona de couro, tudo o que restava era um homem exausto, em busca de algo que não conseguia mais nomear. Naquele sábado de outono, uma festa de gala foi realizada em sua homenagem em um hotel 5 estrelas. A cerimônia celebrou sua mais recente aquisição, uma empresa europeia de inteligência artificial. Políticos, celebridades e jornalistas se reuniram para parabenizá-lo, mas Ethan não foi. Vestiu um casaco simples de lã e tênis que não usava há anos e saiu para uma caminhada sozinho, sem motorista, sem escolta. Atravessou vários bairros sem rumo, como se estivesse tentando fugir de si mesmo. Não sabia bem o que procurava, mas sabia que não queria ser parabenizado. Não naquela noite. Depois de mais de 1 hora de caminhada, ele chegou a um bairro operário do Brooklyn. Lá os prédios eram mais antigos, as ruas menos polidas, mas a vida parecia mais real. As vozes dos moradores ecoavam, o riso das crianças vinha dos parques e o cheiro de comida emanava das pequenas lojas locais. Ele entrou em um pequeno parque. As folhas amareladas caíam lentamente das árvores. O vento era fresco, mas não gelado. Sentou-se em um banco de madeira, inclinando-se ligeiramente para a frente, e ficou parado, olhando para o nada, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Naquele momento, o carismático CEO desapareceu, dando lugar a um homem cansado, desgastado pelo vazio emocional. Ele não percebeu imediatamente a pequena figura se aproximando. O senhor parece triste. A voz era suave, quase cantada. Ethan olhou para cima surpreso, quase desorientado. À sua frente, uma garotinha estava ereta, com as mãos nos bolsos do suéter enorme. Ela tinha no máximo 10 anos. Seu rosto era uma mistura de inocência e maturidade precoce. Seu cabelo preto e cacheado estava preso para trás com cuidado, apesar de alguns fios soltos. Seus tênis estavam gastos, mas limpos. Havia uma luz brilhante e autêntica que ele não via há muito tempo. Meu nome é Lucy Johnson. Você está triste? A pergunta dele foi direta, sem julgamento, sem constrangimento. Apenas uma observação honesta. Ethan piscou surpreso. Nenhum adulto jamais lhe faria essa pergunta. Ele respondeu quase sem pensar. Sim, um pouco. Lucy se aproximou um pouco mais, ainda séria, mas gentil. Minha mãe diz que quando você está triste, é porque precisa de um pouco de gentileza. Minha mãe é muito gentil. Você quer conhecê-la? Ethan permaneceu em silêncio por um momento, perplexo. Ele já havia recebido convites para jantar em restaurantes com estrelas Michelin, em cúpulas econômicas e em salas privadas reservadas à elite, mas nunca receberá uma oferta tão simples, pura e altruísta. Ele sentiu algo se partir dentro de si. Uma emoção surgia brutal, estranha, ternura. Ele deu uma risadinha, meio caminho entre surpresa e gratidão. Tudo bem. E naquele preciso momento, sem saber, Ethan tinha acabado de fazer a escolha mais importante da sua vida. No dia seguinte, fiel à sua palavra, Ethan voltou ao pequeno parque. Era uma tranquila manhã de domingo, banhada por uma luz dourada que atravessava as folhas avermelhadas do outono.
Ele vestia o mesmo casaco simples do dia anterior, as mãos nos bolsos, um pouco nervoso, apesar de tudo. Não sabia bem o que estava fazendo ali, o que esperava, mas uma coisa era certa. O sorriso da menina o afetou mais profundamente do que ele queria admitir. Lucy o esperava, sentada no mesmo banco, com as pernas balançando suavemente no ar. Ao vê-lo, levantou-se entusiasmada e fez sinal para que a seguisse. E mamãe fez uma sopa. Ela diz que cura tudo, até corações cansados. Ethan sorriu suavemente, tocado pela espontaneidade dela. Ele seguiu a garota pelas ruas tranquilas do bairro. Passaram por casas com persianas descascadas, por um senhor idoso que cumprimentava todos que passavam e por uma mercearia cujo dono lhes deu uma piscadela familiar. Havia uma simplicidade de vida ali que o mundo de Ethan não sabia mais. Chegaram em frente a um pequeno prédio de tijolos vermelhos, cuja fachada mostrava marcas do tempo. Lucy subiu os degraus com leveza, como se estivesse entrando em um castelo. Abriu a porta do apartamento com orgulho. Está aqui. Ethan entrou e foi imediatamente atingido por o calor do lugar. Não o calor físico, mas o calor que emana de uma casa viva. As paredes estavam cobertas de desenhos infantis, alguns assinados Lucy, com corações desajeitados. Uma prateleira transbordava de livros usados. Sobre a mesa, um vaso continha flores colhidas, sem dúvida de um canto da calçada. E no ar flutuava um cheiro reconfortante de sopa de legumes, aromatizado com tomilho e alho assado. Foi quando ele a viu. Sarah Johnson, a mãe de Lucy, estava parada na porta da pequena cozinha americana. Usava um vestido simples e um avental florido. Seu cabelo estava preso em um coque, e seu rosto, embora marcado pelo cansaço, irradiava uma gentileza serena. Ela enxugou as mãos em um pano e se aproximou com um sorriso sincero. A Lucy me contou sobre você. Entre e sente-se. Adoramos receber visitas aqui. Sua voz era calma, calorosa, sem qualquer sinal de preocupação ou julgamento. Ethan, acostumado a olhares calculistas, conversas estratégicas e bajulação egoísta, ficou profundamente desarmado com essa simplicidade. Assentiu, um pouco sem jeito, e sentou-se em uma cadeira de madeira perto da mesa. Enquanto Sarah servia 3 tigelas fumegantes, Lucy começou a contar com entusiasmo o seu dia. Ela falou sobre a escola, a professora de ciências e o gato de rua que queria domar. Ethan ouvia fascinado por a vivacidade de sua mente e a ternura desta vida que ele nunca teria imaginado ao caminhar pela rua. Sarah, por sua vez, olhava para a filha com orgulho. Entre uma mordida e outra, trocou algumas palavras com Ethan, sem nunca tentar descobrir muita coisa sobre ele. Ela não sabia nada sobre sua riqueza, seu status ou seu nome completo. E isso acalmou Ethan mais do que ele imaginava. Ele soube que ela trabalhava como enfermeira em uma clínica comunitária, fazia turnos noturnos e estava criando Lucy sozinha desde que seu marido, operário da construção civil, morrera em um acidente no canteiro de obras 4 anos antes. Ela não reclamou. Falava disso com uma força gentil, uma resiliência silenciosa. Não escolhemos o que a vida tira de nós, mas podemos escolher o que damos aos outros. Ela disse em certo momento, servindo mais um pouco de pão para sua filha. Ethan sentiu a garganta apertar. A frase, dita sem pretensão, lhe pareceu uma dolorosa lembrança do que ele havia perdido, ou talvez nunca tivesse tido. Que porra é essa ao começo de uma amizade inesperada? Ele voltava nos domingos seguintes. Sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma roupa simples. Às vezes trazia uma sobremesa de uma padaria local, outras vezes, um livro para Lucy. Mas na maioria das vezes ele simplesmente aparecia. Estar lá, para respirar o que nunca havia encontrado nos salões dourados de Manhattan: calor humano, autenticidade, amor incondicional. Sarah não fazia perguntas. Ela o deixava cortar legumes junto com ela, provar suas sopas ou ler em voz alta enquanto Lucy fazia a lição de casa. Ethan estava rindo de novo. Sério. Não para as câmeras, não para os acionistas. Ele deu uma gargalhada que lavou a tristeza que estava alojada dentro dele há anos. E pouco a pouco, o grande CEO com olhos vazios encontrou algo que ele pensava estar morto, a sensação de existir por algo diferente do poder. Numa noite de sábado, enquanto o céu se tingia de um azul profundo sobre o Brooklyn, Lucy estava sentada no tapete da sala. Ela rabiscava o desenho de um super-herói, um homem de jaqueta cinza e óculos que salvava pessoas não com força, mas com ideias. Na parede, uma televisão estava ligada ao fundo. Não era um desenho animado, mas um programa de negócios de uma grande emissora nacional. Esta noite, em Os Titãs da Inovação, foco no homem por trás da Miller Tech, Ethan Miller, o empreendedor discreto que se tornou magnata da tecnologia.
cujas decisões influenciam os mercados globais? Lucy levantou a cabeça, curiosa. A tela mostrou uma figura familiar. Primeiro de costas, depois no meio de uma conferência, em pé diante de uma multidão de jornalistas, vestindo um terno escuro. Depois um close-up de seu rosto sério, concentrado. Ela piscou. Largando os lápis lentamente, aproximou-se da televisão. Seu queixo caiu. É, ele, ela sussurrou, petrificada. Ela se levantou de um salto e correu para a cozinha, onde sua mãe estava preparando o jantar. Mãe, vem logo. É ele. É o Sr. Ethan. Ele é um CEO. Um de verdade. Ele apareceu na TV. Confusa, Sarah enxugou as mãos em um pano e a seguiu franzindo a testa. Ao entrar na sala, viu Ethan na tela, sentado em um estúdio, respondendo calmamente às perguntas de um repórter sobre responsabilidade social corporativa. Ela ficou ali, paralisada. Seu coração disparava. Tudo se sobrepunha, seus domingos tranquilos, as tigelas de sopa, os jogos de tabuleiro, os silêncios compartilhados. O olhar de Ethan, sempre tão discreto. Sua humildade. E agora, esta imagem. Este contraste. Este homem não era apenas um transeunte solitário. Era uma gigante financeira, uma empresa global. Um silêncio pesado encheu a sala. Sarah sentou-se delicadamente na beirada do sofá, atordoada. Sentia-se traída, mas não de verdade. Mas como perturbada. Tentou entender. Ele nunca nos contou nada. Lucy se aproximou da mãe, confusa. Você acha que ele não queria mentir para nós, mas apenas ser normal? Sarah colocou a mão no ombro da filha, sem responder. Ela tinha tantas perguntas. Por que ele havia escondido sua identidade delas? Teria vergonha delas? Estaria interpretando um papel? Ou estaria simplesmente procurando um lugar onde pudesse ser apenas Ethan, sem seu nome em um cartão de visita? No dia seguinte, quando Ethan bateu de leve na porta, sentiu o ar mudar. Entrou e imediatamente viu os olhares diferentes. Menos espontâneos. Um pouco distantes. Lucy o beijou, mas não tão rápido. Sarah o cumprimentou, educadamente, mas com uma contenção que ele nunca sentira antes. Ele entendeu imediatamente. Ele havia sido descoberto. Ele sentou-se à mesa com as mãos cruzadas, e não fez nenhuma tentativa de fugir. Você me viu, não é? Sarah assentiu lentamente. Ontem à noite, na televisão, eu vi você em pé na frente das câmeras com aquele tom, aquele olhar. Foi como ver um estranho. Houve um silêncio. Ethan deixou-o perdurar. Ele olhou para ela, sincero. O que você viu ontem é só uma parte de mim. O figurino, os discursos, o poder. É o que eu faço, não quem eu sou. Ele fez uma pausa. Lucy o ouviu, com os olhos arregalados. Aqui, com vocês dois, eu era eu mesmo. Pela primeira vez em anos. Ninguém olhou para mim por causa da minha riqueza. Ninguém queria nada de mim. Vocês me ofereceram sua confiança, sua gentileza, seu lar, sem pedir nada. Sarah olhou para ele, confusa. Você poderia ter nos contado. Eu sei. Mas eu estava com medo. Com medo de que tudo mudasse se eu fizesse isso. Aqui eu era o Ethan. Apenas o Ethan. Não o Sr. Miller, não o CEO. E você me fez humana de novo, Sarah. Você, Lucy, me ensinou a sorrir de novo. Seu olhar pousou na menina, comovido. Lucy sorriu timidamente. Sarah suspirou. A emoção a dominou. Ela se levantou, foi até a janela e observou as árvores dançarem ao vento de outubro. Você não veio aqui para nos estudar ou nos oferecer migalhas da sua fortuna. Não. Eu vim porque estava perdido. E você me guiou para algo real. Ela finalmente se virou com os olhos brilhando. Então fique. Mas desta vez seja completamente você. Mesmo com o seu nome. Mesmo com a sua verdade. Porque aqui, não é a sua conta bancária que é respeitada. É o seu coração. Ethan sorriu, aliviado. E pela primeira vez sentiu-se aceito. Totalmente. Humanamente. Pouco depois desta revelação chocante, Ethan tomou uma decisão radical. Ele reuniu seu conselho de administração em uma sala de reuniões envidraçada no 56º andar da sede da Miller Tech. Desta vez, ele não foi frio nem distante. Ele falou com o coração. Anunciou que retirar-se parcialmente da gestão executiva, dedicar-se a uma nova causa, retribuindo aqueles que muitas vezes esquecemos. Investirei parte da minha fortuna pessoal em algo muito maior do que a inovação digital, a esperança humana. Algumas semanas depois nasceu a Fundação Lucy, nomeado em homenagem à menina que, com uma pergunta inocente, iluminou sua vida. A missão da fundação era simples, mas poderosa, apoiando mães solteiras, fornecendo assistência médica gratuita, criando centros comunitários em bairros carentes e desenvolvendo espaços educacionais onde todas as crianças possam sonhar novamente.
Ethan se recusou a ter seu nome listado primeiro. Foi Lúcia, não ele, que simbolizava inocência e coragem. O logotipo, desenhado pela própria Lucy, representava a mão de uma criança estendendo-se para outra mão maior, tudo emoldurado por um discreto coração. Sarah, por sua vez, deixou seu emprego na clínica. Ela hesitou por humildade, mas Ethan olhou-a diretamente nos olhos. Preciso de alguém que entenda a dor sem julgá-la. Alguém que seja real. Você é essa pessoa, Sarah. Ela aceitou. Não por dinheiro ou prestígio, mas porque sentia que aquela missão estava além de qualquer um deles. Ela assumiu a liderança na primeira centro comunitário Lucy, inaugurada no mesmo bairro onde ela havia criado a filha. Era uma antiga escola desativada, transformada em um vibrante espaço de convivência, uma clínica gratuita, uma creche, uma biblioteca e oficinas de treinamento para mães em dificuldades. As ruas cinzentas do Brooklyn se iluminaram. Moradores se aglomeraram. Seus olhares mudaram. E Lucy estava crescendo. Com apenas 11 anos, ela se tornou a voz da fundação. Ela inaugurava cada novo centro com um discurso simples, mas comovente. Nunca lia nada em papel, falava com o coração. Não fiz nada de extraordinário. Só vi um homem triste num banco e pedi para ele conhecer minha mãe. Acho que às vezes é só isso que é preciso para mudar uma vida. As câmeras a adoravam. As pessoas choravam. Mas para Ethan, cada palavra que Lucy dizia era uma confirmação silenciosa. Ele havia feito a escolha certa. 10 anos se passaram. Lucy se tornará uma jovem brilhante com um olhar franco e convicções fortes. Ela estudará ciências sociais na Universidade de Columbia e depois retornará ao seu bairro, fiel às suas raízes. Naquele dia, o sol da primavera banhava as ruas de Nova York. Uma multidão se aglomerara em frente a um prédio novinho em folha, com sua arquitetura suave e aberta. Uma grande faixa tremulava ao vento. Sarah Johnson Community College para as crianças da possibilidade. Este projeto, 100% financiado pela Fundação Lucy, teve como missão tornar o ensino superior acessível aos jovens de bairros desfavorecidos com apoio humano, psicológico e material. Lucy subiu ao palco, usando um vestido simples. Ela sorriu para a plateia e depois para sua mãe, que estava sentada na primeira fila com lágrimas nos olhos. Ao lado dela, Ethan, com os cabelos agora grisalhos, o olhar suave, encarou a cena, comoveu-se. Lucy falou: "Quando eu era pequena, simplesmente perguntei a um homem triste se ele queria conhecer minha mãe. Eu não sabia que ele era rico. Eu não sabia que ele era poderoso. Eu só sabia que ele precisava de ternura. Hoje, aquele homem se tornou um mentor, um pilar. Ele me ensinou que se pode transformar uma ferida em uma ponte. E que dinheiro sem coração é uma gaiola vazia." Um silêncio, depois aplausos sinceros. Sarah, comovida, apertou a mão de Ethan. Ela nunca quis ser uma heroína. Mas esta universidade tinha o seu nome. E o que eles construíram juntos, longe dos códigos tradicionais, era mais forte que um casamento ou um contrato. Era uma família de almas escolhidas. Ethan olhou para Lucy, depois para Sarah, e sussurrou. Tudo começou com esta frase simples: "O Senhor parece triste." Sarah terminou por ele, com a voz trêmula, mas firme. "Você quer conhecer minha mãe?" Eles sorriram um para o outro. O círculo estava completo. E nos olhos de todos os presentes naquele dia brilhava uma profunda certeza. Às vezes, as mais belas revoluções começam com um simples ato de gentileza.